Identidade, confissão, oração, compromisso e discipulado são fundamentos indispensáveis para uma vida cristã equilibrada. Quando algum desses aspectos está desajustado, as dificuldades que enfrentamos na caminhada podem se tornar ainda mais intensas. Assim, para podermos glorificar a Deus em plenitude, é necessário que esses princípios e práticas estejam alinhados em nossas vidas. Por isso, vamos explorar como a Forja nos instrui sobre alguns valores da fé cristã e como podemos amadurecer espiritualmente ao desenvolvê-los. O filme A Forja é dos mesmos criadores de Quarto de Guerra, Alex e Stephen Kendrick. Ele relata a vida de Isaías, um jovem de 19 anos que passa de uma vida irresponsável, desleixada, que só liga para basquete e jogos de videogame, para uma vida forjada pelo senso de identidade, confissão, oração, compromisso e discipulado. Em primeiro lugar, é importante destacar o valor de uma identidade moldada à semelhança de Cristo. No início do filme, nós vemos Isaías como um jovem despreocupado com as coisas, como arrumar o quarto, os estudos ou o trabalho. No final, ele termina o filme como uma pessoa completamente transformada. Um homem que planeja, serve ao próximo, é dedicado ao trabalho, aos estudos e, acima de tudo, temente a Deus. Essa mudança é fruto de 3 perguntas feitas por Josué, dono de uma empresa de máquinas e utensílios de academia, que influencia a mudança de Isaías. Em que aspectos você quer crescer? Que tipo de homem você quer ser? E o que quer que as pessoas pensem ao lembrarem de você? Mais do que uma simples entrevista de emprego, essas perguntas revelam um verdadeiro escrutínio de caráter. Essas perguntas são relevantes porque vivemos em uma cultura que valoriza mais aspectos exteriores da personalidade do que o caráter. Uma cultura na qual causar uma boa impressão muitas vezes é visto como mais importante do que desenvolver um caráter sólido, moldado pela sabedoria. David Bland, professor de homilética e de literatura de sabedoria na Harding School of Theology, afirma em seu livro Proverbs and the Formation of Character que o caráter, esse conjunto de virtudes que se transforma em hábitos, é resultado de um relacionamento profundo com Deus e com os outros. Percebemos então que Josué desejava formar em Isaías virtudes que fogem ao caráter. Esse desenvolvimento é o que permitirá a Isaías e a nós a responder de maneira adequada às perguntas de Josué e às circunstâncias da vida. O cultivo de virtudes que formam um caráter sábio não nos livra de erros nem das dificuldades, mas nos dá um caminho seguro para enfrentar as consequências de nossas ações e os desafios que delas surgem. No filme, Isaías deixa de lado o que estava no centro de sua vida e assume riscos e responsabilidades que antes pareciam impossíveis. Deus pode realizar esse processo em nós ao longo de nossa jornada com Ele. Em Provérbios nós lemos: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse provérbio nos apresenta um valioso ensinamento. Não há problema em fazer planos para a vida. O erro está em viver de forma passiva. Sob o lema da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Os planos vêm do nosso coração, a fonte do nosso ser, e são reflexo do que alimentamos em nosso íntimo. Contudo, é Deus quem dirige nossos passos, confirmando ou ajustando nossos caminhos. A sabedoria consiste em cuidar do coração para traçar bons caminhos e confiar em Deus para guiar nossos passos. Agindo assim, podemos lidar melhor com as adversidades e nos alegrar com as bênçãos que recebemos. A Forja também nos ensina sobre a importância e as consequências de uma genuína confissão que declara Jesus como Senhor de nossas vidas. Percebemos isso por meio das decisões de Isaías. Ele era um jovem procrastinador, que só se preocupava em jogar basquete e videogames, mas através dos ensinamentos bíblicos que recebe de Josué, Isaías confessa que Cristo é o Senhor de sua vida e aprende a tomar a cruz que a vida cristã exige. Apesar da salvação ser um dom gratuito e não existir coisa alguma que possamos dar para sermos salvos, a vida cristã é uma caminhada marcada pela cruz até que o Senhor volte para nos dar a coroa da vida. Isaías aprende a colocar o jogo de basquete no devido lugar, a renunciar ao videogame, a deletar os contatinhos e principalmente a perdoar o pai por tê-lo abandonado com sua mãe. Todas essas decisões têm custos que nem sempre são fáceis. O filme mostra isso muito bem na forma como Isaías ora a Deus, pedindo que lhe guie pelo caminho correto. Vemos Isaías batalhar em oração contra seus impulsos, desenvolvendo a sua vontade de seguir o caminho de Deus. Ao enfrentar a decisão mais difícil, que é perdoar o pai ausente, ele é ensinado por Josué que Deus é o pai sempre presente e sempre amoroso. Josué, que perdeu o filho em um acidente de carro, compartilha o quanto foi difícil perdoar o homem bêbado que havia avançado o sinal e ocasionado a tragédia. Porém, Josué, levando isso em oração, não somente perdoou o homem, como o incluiu em seu círculo de amizades.
Uma grata surpresa do filme é perceber que o homem responsável por matar o filho de Josué faz parte da Forja, nome dado ao grupo de homens que se reunia para mútuo crescimento baseado na palavra de Deus. É chocante, porque não conseguimos imaginar aquele homem, agora transformado, como alguém que foi responsável por tamanha tristeza na vida de outra pessoa. Você pode pensar que esse tipo de redenção só acontece na ficção ou em tempos bíblicos, mas a atitude de Josué é muito parecida com a de Vladimir Tomarevsky, marido de Laura e pai de Talita Tomarevsky, ambas brutalmente assassinadas em um assalto a banco que chocou o Brasil, ocorrido em outubro de 1983, na cidade de São Caetano, São Paulo. A imprensa, na época, assediou Vladimir para obter dele uma declaração de ódio, mas, para surpresa de todos, ele, que era membro de uma igreja batista, manifestou perdão aos criminosos e pregou a não violência. Como acontece com o personagem Josué, Vladimir não foi capaz de perdoar o assassino de sua filha e esposa por uma bondade inata, por um bem inerente a si mesmo, mas pela transformação do evangelho em seu caráter. O filme também nos mostra que o resultado de uma verdadeira confissão é se identificar como alguém totalmente diferente do que era antes de Cristo. Esse é o poder da salvação. Ela nos faz totalmente novos. Como bem expressou Martin Luther King, eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda, eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Andar na graça é andar numa constante transformação que nos faz cada vez mais semelhantes a Cristo. A caminhada na graça não acontece sem o terceiro ponto que merece destaque aqui: a oração. O filme retrata isso de duas formas. De um lado, ele mostra a oração feita no grupo de homens para o mútuo crescimento espiritual. De outro, pela mãe e outras mulheres que intercedem pela vida de Isaías. Como bem disse Clara, a fervorosa senhora que certamente garante boas risadas por seu jeito peculiar, não podemos tratar a oração como um estepe que a gente só usa numa emergência. Não, a oração tem que ser como volante. Por não orarem como devem, eles só traçam planos para suas vidas sem se atentar para o coração. Com isso, andam por estradas esburacadas e passam por buracos que furam o pneu e os obrigam a usar o step. Se antes de tudo tivessem tratado a oração como volante, teriam virado na curva correta, não teriam se perdido, nem seguido por estradas ruins. Seguiriam o caminho. É estranho que instamos em recorrer a nossas próprias forças diante das dificuldades e desafios, ao invés de recorrermos à oração como o principal motor a nos impulsionar pelo caminho. Como ensina Dane Ortlund, é assim que todos nós, embora sejamos crentes que nasceram de novo, tendemos a agir, mesmo sem que o notemos. Isso, porém, é retroceder. Quando você tem um motor de Lamborghini sob o capô, é estranho tentar fazer seu carro andar como o de Fred Flintstone, usando a força de suas próprias pernas no solo. No filme, vemos Isaías lutar em oração para perdoar seu pai. Esse é um ponto interessante, porque nossas orações podem sofrer de uma falta de real intenção e pessoalidade. Nossas orações se tornam vãs repetições quando só falamos ou pensamos mecanicamente, sem de fato nos entregar a Deus. Isso acontece quando oramos como se estivéssemos falando com uma parede e não diante do Senhor Todo-Poderoso. É por isso que muitas de nossas orações se tornam frias e sequer são atendidas. Esquecemos que orações genuínas são repletas de emoções, porque elas fazem parte de quem somos e de como reagimos diante das situações da vida. É sempre bom lembrar que os salmos bíblicos são orações, e em todos eles vemos emoções fervilhando, como água em uma panela quente. A tristeza, angústia e medo, mas também alegria, esperança e regozijo. Muitas vezes um salmo começa com a confissão de medo e termina com uma declaração fervorosa de confiança no Senhor. Por isso, nós não podemos tratar a oração como um estepe para momentos de emergência, mas como o volante que nos guia ao longo da estrada, ao longo do caminho que Deus colocou à nossa frente. Não faz sentido usar as forças dos pés quando Deus nos oferece um motor espiritual melhor que qualquer Lamborghini. Mas em quarto lugar, a Forja nos ensina sobre o compromisso cristão, que está profundamente ligado à confissão por meio da oração. Não podemos nos declarar cristãos autênticos se com as nossas palavras confessamos que Cristo é Senhor, mas nossas vidas estão comprometidas com algo que não é Ele. No final do Sermão do Monte, Jesus chama de tolo aquele que só ouve suas palavras, mas não as pratica. Ele também cita o profeta Isaías para criticar os fariseus e escribas, dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nosso verdadeiro comprometimento se refere em nosso comportamento, pois é o coração que orienta os planos que traçamos. Se nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, nossos planos serão bons. No entanto, se ele está dominado pelos prazeres mundanos,
e por aquilo que nos distancia das alegrias eternas, nosso comprometimento se afastará de nossa confissão. No filme, vemos a transformação do comprometimento de Isaías. Ele começa a valorizar as coisas corretamente, colocando cada uma em seu devido lugar. Algumas práticas ele abandona, outras ele remodela e ainda aquelas que ele passa a adotar. O mesmo acontece conosco. Nosso comprometimento com Cristo nos leva a abandonar certas atitudes, buscar sabedoria para remodelar outras e a adotar comportamentos que antes nos pareciam estranhos. O verdadeiro compromisso cristão envolve tomar a cruz diariamente. Ou seja, fazer morrer nossos pecados dia após dia para podermos viver em comunhão com Cristo. Porque assim como morremos com Ele, certamente com Ele também seremos ressuscitados. É aí que chegamos no último ponto. Em quinto lugar, é imprescindível falar sobre discipulado. Foi por meio dele que o tio de Isaías guiou Josué nos caminhos de Deus. E que Josué, por sua vez, discipulou os homens mais velhos do grupo, além de Isaías. O discipulado, de maneira pessoal, atua nas particularidades de cada indivíduo, transformando ele à semelhança de Jesus. É importante notar que os discípulos de Cristo não serão todos iguais, mas serão todos igualmente moldados à imagem do seu Senhor. Por meio do discipulado, Jesus nos concedeu a honra expressa na missão de fazer com que o nome de Deus seja glorificado, tanto na vida daqueles que pregam, como daqueles que ouvirão e viverão os ensinamentos transmitidos por seus discípulos. O discipulado que vemos em A Forja é bíblico, porque ele nos mostra que o objetivo de entender a Bíblia não é somente nos informar sobre seus ensinamentos, mas é transmitir esse conhecimento para gerar comunhão. O discipulado é a grande comissão, e os comissionados não são chamados a apenas conhecerem a palavra de Deus, mas a serem seus propagadores. A comissão do nosso Senhor é que façamos discípulos para Ele, ensinando tudo o que Ele tem nos ensinado. O discipulado é um tema muito bem trabalhado por Kevin Van Hooser, professor pesquisador de teologia sistemática na Trinity Evangelical Divinity School, em Deerfield, Illinois. Em seu livro Discipulado para a Glória de Deus, ele comenta que fazer discípulos é ensinar as pessoas a se tornarem biblicamente instruídas, para que sejam habitantes e representantes eficientes da cidade de Deus e vivam a cidadania do Evangelho. Viver dessa forma significa aplicar os ensinamentos de nosso Senhor em todas as áreas da vida, e não restringir a fé apenas aos domingos. É refletir a transformação que o Espírito Santo operou em nós, no trabalho, nos momentos de lazer, nas saídas com os amigos, nas redes sociais, em família, na escola ou na faculdade. E em cada uma dessas ocasiões, pregar a palavra de Deus. Ao viver assim, experimentamos plenamente o que Deus deseja para nós, nos tornando ouvintes, praticantes e propagadores da sua palavra. Embora a forma e intensidade com que essas qualidades se manifestam possam variar de pessoa para pessoa, elas não podem estar ausentes da vida de quem caminha com Cristo. Em uma entrevista, o apresentador e humorista Danilo Gentili, Alex Kendrick, diretor da obra, comenta o seguinte: espada é forjada dentro de uma forja com calor e pressão. E um homem, o coração e a alma e o caráter de um homem são forjados com calor e pressão. A gente não cresce quando a gente está confortável, mas quando a gente passa por dificuldades e testes e depende de Deus, vocês crescem. Então, se você já assistiu ao processo de forja de uma espada ou de qualquer outro material metálico, você sabe que isso envolve ser exposto a altas temperaturas, receber golpes de martelo, passar por lixamento, processos químicos e ser moldado conforme o propósito desejado. Esse processo demanda tempo, resiliência do material e habilidade do forjador. Cristãos, ao mesmo tempo que são forjados, se tornam forjadores ao discipularem. No entanto, sabemos que acima de nós está Deus, que em sua soberania opera tanto a resiliência para suportarmos o processo de forja, como o próprio ato de forjar, quando discipulamos uns aos outros. Somos instrumentos nas mãos do grande forjador, cooperando para glorificar seu nome, e ao mesmo tempo sendo transformados para que Cristo seja exaltado em nossas vidas. Essa é a bela, encorajadora e desafiadora mensagem que a Forja nos transmite, que jamais negligenciemos tão poderoso chamado. Pelo contrário, devemos orar pedindo a Deus que nos permita ser os que forjam e são forjados pelo poder do Espírito, em nome de Cristo e para a glória de Deus Pai.